Glória a Deus. Voltamos. Lição bíblica da CPAD. A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O título desta lição: a carta aos Efésios. Saudação ao destinatário. O texto áureo, ou texto ouro, está em Efésios capítulo 1, verso de número 2. A vós graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Uma saudação do apóstolo à igreja que está em Éfeso. Em verdade prática, que nós precisamos praticar, olha só. A Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Então aqui nós já temos que o propósito de Deus para a igreja é eterno. Aquilo que Deus tem para a igreja é eterno. Deus não tem plano A, Deus não tem plano B. Deus tem apenas um plano para a sua santa igreja, e os seus planos são eternos e são perfeitos. Aleluias. A leitura bíblica em classe diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, eu vou ler apenas o verso de número 7, por causa do nosso tempo. Diz assim: Estes eram ao todo uns 12 varões. A leitura que acabamos de ler, texto áureo, verdade prática, e a leitura bíblica em classe, nos serve, nos orienta, nos mostra como a gente pode compreender e entender toda essa maravilhosa lição. O mecanismo, a forma, todos os tópicos. Através desses ciclos aqui, nós temos uma visão maravilhosa, tá bom? Então serve para nos orientar como base para o nosso estudo a partir de agora. Nós temos 3 objetivos nesta manhã. O primeiro objetivo é apresentar a autoria e data da epístola. Segundo, identificar para quem foi dirigida a epístola. E terceiro, explicar o propósito da escrita e a mensagem contida nesta carta. Então nós temos aqui a introdução. Eu estou olhando para o lado aqui, que o meu notebook está aberto, uma lição que eu preparei em slides. Se você quiser, eu mando totalmente de graça para você. A introdução nos diz: denominada de a coroa dos escritos de Paulo, e ainda de a rainha das epístolas. Nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Então essa carta maravilhosa, propósito, a introdução dessa lição, ela já começa nos trazendo uma verdade. Olha só, dos 27 livros do Novo Testamento, 13 são escritos pelo apóstolo Paulo. Dessas 13 cartas, a carta de Efésios é considerada como a coroa dos escritos de Paulo. Olha só que profundeza. É considerada também a rainha das epístolas. A rainha das epístolas. Pastor Tiago de Souza, meu amado irmão, meu querido amigo, obrigado por estar assistindo. Olha só que coisa maravilhosa. Então o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de quem? De Jesus. Nós conhecemos a revelação de Deus, nós conhecemos a vontade de Deus, Paulo está dizendo, por meio de Jesus Cristo. A carta de Efésios é uma carta doutrinária. Leia os seus 6 capítulos para que você compreenda, sinta e receba as maravilhas
contidas nessa carta, através do nome de Jesus. Olha só a nossa... Já passamos. O primeiro ponto, né, eu estava explicando aqui, só que deu um probleminha, caiu. Então vamos repetir, né, os que estavam assistindo. Primeiro ponto, autoria e data. A autoria está bem clara, né, em Efésios capítulo 1, verso 1, que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Versículo 1 do capítulo 1. Então a autoria já está revelada conforme os costumes ao se escrever uma carta. Ele não se identifica como Saulo. Né? Tem um hino maravilhoso da nossa harpa cristã que fala que ele foi transformado. Né? Não, a transformação não veio através do nome. A transformação veio através do caráter. Paulo tinha dois nomes. Saulo, que significava solicitado, e Paulo como pequeno. Mas ele se identifica como Paulo. Ele se identifica como Paulo. Então a autoria é inquestionável que é o apóstolo Paulo, né? Efésios capítulo 1, verso de número 1. Então não há necessidade de alongarmos mais aqui. Agora nós temos aqui a assinatura apostólica. Nós temos aqui uma assinatura. Paulo, né, ele não se identifica apenas como escritor, como autor da carta, mas ele coloca Paulo, apóstolo. Olha aqui na parte final do ponto 2, ele fala, né, pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. A autoria nós sabemos que é Paulo, mas ele assina a sua carta dizendo Paulo, apóstolo. Mas ele deixa bem claro, não da minha vontade, mas da vontade de Deus. Ele está dizendo, eu não fui chamado por homens, não foi homens que me chamaram, não foi o meu eu que me chamou. Eu sou apóstolo da vontade de Deus. Foi Deus que me chamou para esta grande obra. Foi Deus que me chamou para essa grande missão. Então Paulo, ele atesta que o seu apostolado é assegurado, garantido por Deus. Deus chamou o apóstolo Paulo. O nosso chamado não pode ser uma vaidade humana, porque a vaidade leva o homem a buscar um cargo, buscar uma posição e depois se esfria. Eu já vi muito obreiro, trabalhador, guerreiro, depois que foi consagrado, só Deus para ter misericórdia. Antes de ser consagrado e em tudo que é culto, tudo que é oração. Depois que foi consagrado, você só aparece quando prega ou quando você dá o microfone. Que o sangue de Jesus tenha misericórdia, né, de nossas vidas, para que nós não venhamos trabalhar por vaidade, mas por amor à obra de Deus. Nós temos aqui também a identificação, ponto 3, uma epístola da prisão. Olha só, a epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor e o embaixador em cadeias. Olha só, essa carta maravilhosa, essa carta doutrinária que Paulo apresentou à cidade de Efésio, que hoje está em nossas mãos, ele deixa bem claro, olha, eu sou apóstolo de Jesus Cristo, mas também sou embaixador em cadeias, também sou prisioneiro de Jesus. Paulo está dizendo, olha, o apostolado não me trouxe fama, que fama ele tinha outrora, que trouxe para ele sofrimento, perdas, mas Paulo está deixando bem claro que está valendo a pena, está valendo a pena por Jesus. Nós estamos num período de quarentena, aprisionados em casa, aprisionados em meio a uma crise que nós não sabemos até onde vai, mas continue orando, continue pregando, continue falando de Jesus, que sejamos mensageiros de Jesus, ainda que seja em casa, aprisionados por causa de uma pandemia, mas jamais aprisionados
em amor, em compromisso, que aprisione o nosso corpo, mas jamais aprisione o nosso amor ao Evangelho de Cristo. Pregamos enquanto há tempo nas redes sociais, pegue a caixa de som aí da sua igreja, sobe em cima de uma laje, pregue sozinho, ore sozinho, faça a obra de Deus enquanto há tempo. Há muitos perdidos precisando conhecer Jesus, do amor de Jesus. Levemos o Evangelho. Paulo não usou a prisão como desculpa. E poderia dizer, eu vou ficar parado porque eu estou aprisionado, os que estão lá fora que façam a obra. Ao contrário, mesmo aprisionado, Paulo se preocupou com a igreja de Cristo. Olha, irmãos, olha que Paulo escreveu essa carta há muito tempo atrás. O discurso de Paulo era carta, dizendo que não estamos pregando e evangelizando. Se Paulo estivesse hoje, no nosso tempo, ele não daria e não aceitaria a sua desculpa. Hoje nós temos ferramentas para pregar o Evangelho. Nós temos a rede social. Você pode evangelizar através de mensagem de texto, a mensagem de internet. Você pode mandar louvores para alguém. Não dê desculpa. Leve a palavra de Deus ao mundo. Disse Jesus, portanto, ide e ensinai todas as nações. Não dê desculpa. Paulo estava aprisionado, mas não deu desculpa. Ele deu um jeito. Estamos numa pandemia. Não é hora de darmos desculpa. É hora de pregarmos o Evangelho de Cristo. É hora de orarmos. É hora de clamarmos. É hora de jejuarmos em favor das almas, para que Deus salve, cure e liberte por meio de Jesus Cristo. Glória a Deus. Não vou me alongar aqui na data, a data entre 60 a 62 depois de Cristo. A partir dessa premissa, a data provável da revelação aqui, da autoria e da escrita, 61 a 62 depois de Cristo. Então o primeiro ponto está explicado. A autoria é o apóstolo Paulo, a assinatura apostólica, Paulo está jogando por terra qualquer comentário, ele se declara como apóstolo de Jesus pela vontade de Deus e não humana. Paulo também nos ensina que mesmo em dificuldades não podemos deixar jamais de falar, de anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Hoje eu estou dando uma explicação. Se você quiser se aprofundar mais, lá no meu canal do YouTube, Pastor Daniel Coelho, eu tenho uma explicação mais aprofundada, teológica dessa lição. Tá bom? Você pode assistir lá e também acompanhar depois na sua casa. Tá bom? Vamos lá, segundo ponto, destinatários. A autoria nós sabemos que é Paulo. A data 61 a 62 depois de Cristo. Nós sabemos que o escritor dessa carta é o apóstolo Paulo, Efésios capítulo 1, verso de número 1. Agora nós vamos pesquisar, estudar os destinatários, para quem Paulo escreveu esta carta. O ponto 1, nós temos aqui a cidade de Éfeso. Eu vou ler um pouco e eu espero que você me acompanhe aí em nome de Jesus. Olha só. Fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político. Então, para quem o destinatário? É para os irmãos que estavam na cidade de Éfeso. Então, o comentarista aqui, ele deixa para nós um pequeno histórico da cidade de Éfeso. Então, o que nós aprendemos aqui? Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfitrião do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores.
Então, a cidade de Éfeso, se você entrar aí na internet, fazer uma pesquisa, é uma cidade histórica. Hoje nós temos as suas ruínas na própria cidade, ali perto de Turquia, né, nova. Então nós temos aqui um pequeno registro da cidade de Éfeso, mas não é o meu foco, não é o seu foco, não é o seu alvo. O comentarista colocou para a gente ter uma noção da onde estava, como que vivia os cristãos, os novos convertidos na cidade de Éfeso. Então Éfeso não era qualquer cidade, era uma cidade histórica, era uma cidade litorânea, né? Hoje ela fica no atual país da Turquia, e eu não vou me aprofundar mais aqui, né? Porque o foco não é a cidade, o foco eram as pessoas que estavam naquela cidade. Então a cidade de Éfeso, Paulo escreve essa carta aos irmãos que estavam na cidade de Éfeso. Nós temos aqui alguns pontos interessantes no ponto 2, olha só. A cidade abrigava o templo de Diana, a deusa da fertilidade, construído em mármore. Tem uma imagem na internet, eu não imprimi, você vê a beleza daquele templo. A beleza daquele templo. Então, quando os viajantes passavam por ali, era o ponto turístico. Vamos lá visitar o templo da deusa Diana. Porque era um polo turístico e também um polo religioso. Pela magnitude da obra e também por causa, né, a cidade de Éfeso também era uma cidade religiosa. Então era um foco. Sua maior fonte de renda era o comércio. Razão pela qual seus moradores ficavam alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Então a cidade de Éfeso não era uma cidade qualquer, era uma cidade histórica, era uma cidade com mais de 500 mil habitantes. Tinha um grande templo da deusa Diana, que tinha ali suas sacerdotisas, tinha sua religiosidade. E agora chega o apóstolo Paulo pregando contra a idolatria. O comércio girava em torno da religião. O comércio girava em torno das vendas, né, do turismo. Aí chega o apóstolo Paulo pregando contra a idolatria em Atos 19, verso 27 ao verso 29. Os moradores ficam assustados. Por quê? Porque aonde chega o evangelho, a transformação. A cultura de Cristo é contra a cultura do mundo. A cultura da Bíblia é contra a cultura do mundo. Ela vai de encontro, ela bate. Não tem como você ser cidadão do céu e viver na cultura do mundo. Você vive no mundo, mas o evangelho te transforma por dentro ao ponto de você rejeitar a cultura do mundo. Olha que coisa profunda. Então o evangelho transforma. O problema não está na cidade. O problema está nos crentes que estão na cidade não pregar o evangelho, não anunciar o evangelho. A palavra de Deus é poderosa para mudar as culturas. Nós vemos hoje em alguns países, quando a igreja ela quer combater a cultura do mundo, ela se faz igual à cultura do mundo. Quantos pastores estão trazendo o mundo, a cultura do mundo para dentro da igreja para atrair jovens ou para atrair foliões? Ao contrário, a cultura do reino de Deus nos traz uma nova cultura. Veja quando a igreja, no livro de Atos, se reunia. Os irmãos tinham uma cultura de cada país, do povo judeu, né, povo que vinha em outra cidade. Mas quando eles recebem o evangelho, a cultura deles é a oração, é o jejum, é a comunhão, é o repartir do pão, é o falar novas línguas. Então o crente ele tem duas cidadanias. Eles tinham a cidadania da cidade de Éfeso, mas agora uma nova cidadania. Homens de Deus, moradores de uma cidade celeste. Eles eram peregrinos. Lembra, nós somos peregrinos aqui. A nossa pátria não é aqui. A pátria não é aqui. Nós estamos de passagem. Nós estamos de passagem. Pastor, como é que é a cultura do céu? Leia a Bíblia. E seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Seja guiado
pelo Santo Espírito de Deus. A igreja de Éfeso, olha só, esse ponto aqui é tremendo. Por favor, olha só. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Está lá em Atos 20, 31. Então Paulo evangelizou a cidade de Éfeso. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios pregando no salão alugado na escola. Então Paulo começa primeiro pregando ali para o povo convertido, para o povo judeu também. Como o povo judeu rejeitou, ele alugou um ponto e começou a pregar para os gentios. Mas preste atenção nesse ponto aqui, né, ponto 3, a igreja de Éfeso. Analise comigo. Imagine que domingo o pastor, né, um estudo da palavra, e quem vai estar doutrinando, ensinando a igreja é o apóstolo Paulo. Não seria um luxo? Uma maravilha? Então a igreja que estava na cidade de Éfeso teve a alegria de ser pastoreada, doutrinada durante 3 anos pelo apóstolo Paulo. Se passa 2000 anos. O que o seu pastor prega na terça-feira? O que o seu pastor te ensina na terça-feira? Geralmente são estudos tirados das 13 cartas que escreveu o apóstolo Paulo, lógico, debaixo do Espírito Santo, da vontade de Deus. Então a cidade de Éfeso teve o privilégio de ter um pastor doutrinador, um pastor que conhecia a verdade, que conheceu a Jesus, diferente dos outros apóstolos. O Jesus Cristo apareceu para Paulo. Então nós temos aqui um ponto, né? A igreja, ela teve um privilégio maravilhoso, que nós pastores, que nós professores, também ensinamos a igreja de Cristo como o apóstolo Paulo, doutrinando a igreja em Cristo. Quantos pastores hoje estão envergonhados? Quantos teólogos estão envergonhados porque doutrinaram a igreja através de costumes? E hoje o costume caiu por terra. Mas digo para você uma coisa: o costume muda, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Pregue a palavra, ensine a palavra em nome de Jesus. Olha só, em Éfeso Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Deus usou Paulo na cidade de Éfeso de uma maneira poderosa, Um dia um irmão disse: pastor, por que Jesus não cura como antigamente? Porque ele cura. A dificuldade está, irmãos, é no crer. Jesus não curava, Deus não curava por causa dos apóstolos, mas por causa da fé daqueles que ouviam a pregação dos apóstolos. Paulo deixa bem claro em Efésios que todas as bênçãos que nós recebemos não estão no pastor, mas está em Cristo. Nós somos abençoados em Cristo e através de Cristo. Paulo estava em Cristo, por isso havia curas na igreja. Se nós permanecemos em Cristo, se nós estivermos em Cristo, nós seremos mais do que vencedores em o nome de Cristo Jesus. Glória a Deus. O ponto número 4, nós temos aqui um ponto maravilhoso. Olha só. A saudação é a mais breve dentre os escritos de Paulo. Ela se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Então Paulo, a sua saudação, o seu cumprimento à igreja, ele deixa bem claro: aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Se você ler o versículo 4 dessa epístola,
Paulo fala que Deus nos chamou à santidade e à repreensão. Vivemos uma vida irrepreensível. A palavra santidade aqui não quer dizer que eu não peque e você não peca. Nós pecamos, nós erramos, nós somos falhos. A palavra santo aqui é aqueles que separam, que fogem, que correm, que abandonam, que tentam. Não julgue seu irmão que caiu ou que errou. Estenda as mãos para eles e diga para ele: vamos juntos ao correr para os braços de Cristo, vivermos em Cristo. Olha só, Paulo os cumprimenta com palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Paulo, como pastor e como escritor, deixa bem claro: irmãos, nós estamos de pé, nós estamos comendo, nós estamos andando, nós estamos fazendo, não é por nosso mérito, mas é por um favor imerecido de Deus. Paulo cumprimenta a igreja dizendo: ó, graça e paz. Quer dizer, nós estamos de pé, é pelo favor imerecido de Deus. Alguns pastores acham que a igreja está de pé por causa dele. Tem pastor que fala: se eu sair da igreja, a igreja acaba. Se eu sair da igreja, esvazia todo mundo. Meu amado, graça e paz para você. É por Deus, é graças a Deus, é em nome de Deus e não por causa de nós. Amém? Quero agradecer os irmãos que estão mostrando o nome, os comentários de todos, né? Mas eu agradeço todos que estão comentando, estão mandando saudações. Que Deus abençoe a sua vida, continue abençoando a sua vida de uma maneira poderosa. Então nós temos o destinatário. Para quem Paulo escreveu? Para os irmãos que estavam na cidade de Éfeso. Nós temos em Atos 19, verso 7, que iniciou ali com 12 números de irmão. Vemos também que Paulo pastoreou, pregou naquela cidade durante 3 anos. 3 anos. E Deus usou o apóstolo ali de uma maneira poderosa, ao ponto que o lençol, né, que Paulo usava, as pessoas tocavam e as pessoas eram curadas pelo poder do nome de Cristo Jesus. Isso não é questão de opinião, tá? Isso é questão de Bíblia. A Bíblia diz: assim nós cremos. Glória a Deus. Terceiro ponto e o último da lição. Por favor, continue aí nos assistindo, comentando. Semana passada dava para me ler os comentários, hoje não está dando, mas assim a gente vai ensinando e os irmãos depois mandam as suas perguntas, suas dúvidas em nome de Jesus. Olha só, propósito e mensagem. A autoria, apóstolo Paulo. Destinatário, os irmãos que estão na cidade de Éfeso. E ali nós mostramos algumas verdades. O propósito e a mensagem desta carta. Primeira coisa, eu disse no começo: o propósito de Deus para a igreja são eternos. Aquilo que Deus tem para a sua santa igreja é eterno, ninguém tira. Paulo diz: quem poderá nos separar? É uma pergunta. Você pode se afastar de Deus através do pecado. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Então, se você quer viver em Cristo, fuja do mundo, fuja do embaraço. Sabemos que a palavra santo aqui não quer dizer aquele que não peca, quer dizer aquele que se afasta do mundo correndo para Cristo. Então, o propósito da carta, olha só. Aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras de Paulo. Por exemplo, Corinto, Paulo mostra ali vários problemas. Na carta de Efésios, Paulo não está mostrando, não está falando de problemas que havia na igreja. Lembrando que ele começa ali com 12 irmãos. Lógico que depois a igreja cresceu, né? Mas Paulo não está falando de problemas que havia na congregação. Olha só, porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Olha só, praticavam religiões de magia, mistério, coisas ocultas. Paulo percebe que naquela cidade, lembra que a cidade de Éfeso era uma cidade religiosa, era uma cidade pagã, era uma cidade idólatra. Então, quando os irmãos aceitam Jesus,
Lógico que eles praticavam no passado cultos estranhos, culto de cunho sexual, de cunho idólatra, de cunho místico. Então a preocupação de Paulo é dar ênfase a essas questões. Outrora a gente era uma coisa, agora em Cristo, nova criatura, nova prática, nova conduta. Eu continuo a leitura e vou ler aqui já no finalzinho, olha só. Sob essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja, numa perspectiva pastoral. Ele escreve como um pastor, olha só. Por isso a carta é apontada por estudiosos como tratado teológico sobre a igreja e o corpo de Cristo. Paulo está escrevendo para a igreja, o propósito dele é como pastor. Sabe qual a função de um pastor? É cuidar, doutrinar, ensinar, mostrar. Às vezes eu ensino meu filho e ele fala, por quê, pai? Eu falo, primeiro porque eu sou seu pai. A sua visão de filho é uma, a minha visão de pai é outra. Às vezes ele se emburra, fica emburrado, fica com raiva, e eu deixo bem claro para ele. A visão dele como filho é uma, a minha visão como pai é outra. Ele quer brincar, ele quer correr, ele quer divertir. A minha visão como pai é que cuidar, preservar, que ele cresça, mas cresça sem se machucar, Sabemos que é praticamente impossível, mas a visão de um filho é diferente da visão de um pai. A visão de um pastor é diferente da visão da ovelha. Então Paulo escreve como um pastor, porque a preocupação de Paulo era com a alma, com o caráter, com a postura da igreja. Então, meu amado, quer crescer, procure uma congregação cujo pastor trate você como ovelha, não como microempreendedor individual, não como alguém que possa dar dinheiro, mas alguém que ele possa cuidar com amor, com zelo e, acima de tudo, pelo poder da palavra. O propósito de Paulo, ele escreve essa carta na visão de um pastor, preocupado com a igreja que outrora era mundo, vivia no mundo, com as práticas do mundo, e agora ela aceita Jesus, então ela precisa de doutrina, de conselho, de amor, de verdade. Bem? Olha só a mensagem de Paulo. Nós temos aqui a mensagem de Paulo. Ele deixa 5 mensagens no ponto 2. Então eu vou ler a primeira. A primeira mensagem de Paulo é essa: a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo que Deus faz em nós é por meio de Jesus. Quer ser abençoado por Deus, clame a Jesus. Quer ser abençoado por Deus, viva em Jesus. Quer receber as bênçãos do céu, então faça uma oração sempre no nome de Jesus. Aproveite agora mesmo. Coloque a sua família, coloque os seus problemas no nome de Jesus. Amém? Então a primeira mensagem é a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Lembra, tudo que Deus faz é perfeito. Então Deus consumou, terminou, completou tudo o que Ele quer fazer na sua vida através de Jesus. No batismo de Jesus, as pessoas que estavam ali ouviram Deus dizer: eis o meu filho amado em quem me comprazo. Deus está dizendo: eis aí o meu filho em quem eu tenho prazer de ajudar os outros. Sabe, Deus tem prazer de te ajudar por causa de Jesus. Deus te abençoa por causa de Jesus. Você está de pé porque Deus te sustentou por causa de Jesus. Então a glória é para Jesus. A honra é para Jesus. Amém? Olha só o ponto 2. A segunda mensagem é a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. Nós não somos salvos por nosso mérito. Nós somos salvos porque o Espírito Santo de Deus nos guia, nos mostra, nos constrange e intercede por nós. Pare de olhar para você.
Pare de olhar e se sentir culpado. Ore através do nome de Jesus. E agora, nesse momento, pela fé, receba o Espírito Santo e ele vai te guiar, ele vai te fortalecer, ele vai te mostrar, ele vai te guiar pelo caminho da salvação. Aceite Jesus. Viva em Jesus. A terceira mensagem, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Tem muitos países que estão em guerras, mas se você do seu país, que está, a pessoa em outro país, pode estar em guerra, mas se os moradores de lá aceitaram Jesus, em Cristo, nós temos comunhão uns com os outros. Amém. Deus nos reconciliou, né? Deus trouxe para nós algo maravilhoso, a reconciliação dos povos através da cruz. Infelizmente, alguns teólogos, alguns crentes, né, eles têm aquelas bobeiras de dizer que a igreja do outro são primos, né? Quando você é da mesma congregação, são irmãos. Quando é de igreja diferente, são primos. Isso é uma grande besteira, uma grande heresia teológica. Quando nós aceitamos Jesus, passamos a ser irmãos ligados na cruz de Cristo. Não, né, naquela cruz de madeira, mas aqui se refere à mensagem da cruz. Cristo morreu por nós, pecadores. A quarta mensagem, a revelação do ministério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Então pare de se gloriar porque jejuou, porque orou, porque subiu no monte. Tudo que Deus faz na igreja é por intermédio de Jesus Cristo. Lógico que temos que orar, jejuar, ler a Bíblia. Sim, lógico, claro. Mas a glória, a honra sempre é de Jesus Cristo. A igreja cresceu graças a Cristo. O irmão foi curado graças a Cristo. Porque o quarto ponto aqui, Paulo deixa bem claro, está lá em Efésios 3:5, né? A revelação do ministério da vontade de Deus, né? Olha só o quinto ponto, um novo estilo de vida baseado, olha só, a quinta mensagem, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. A quinta mensagem, Efésios capítulo 4, versículo 3, Efésios capítulo 5, verso 9, Efésios capítulo 6, verso 18. Cristo, né, nos trouxe o que é um novo estilo de vida. Outrora, né, nós éramos uma pessoa, tínhamos um estilo de vida, xingamento, brigas, confusão, contenda, mas através de Cristo, nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos a palavra, agora nós temos um novo estilo de vida. Tem gente que comprava e não pagava. Depois que recebeu o Espírito Santo, só compra quando tem condição de pagar. Tem gente que antes era chamado de caloteiro, hoje é chamado de cidadão do céu. Por quê? O Espírito Santo deu um novo estilo de vida. Olha a coisa maravilhosa também. Nós não somos, agora nós somos uno. Por mais que sejamos milhões de cristãos confessando Jesus é o Senhor, nós somos um só em Jesus Cristo. Assim, quando a pessoa casa, não é mais dois, agora é um. Assim é quando nós aceitamos Jesus, nós não somos mais uma multidão, nós somos a igreja de Cristo. E a igreja é a coluna firmeza da verdade. Nós somos irmãos, nós somos um povo só, né? Então, podemos ser o olho, um puxadinho, um com olhão, né? Um pode ter um cabelinho igual o meu, todo enroladinho, outro cabelo liso, uns pode ser branquinho, outros pode ser índio, o outro, né? Não importa. Se você é brasileiro, americano, em Cristo, nós somos um só povo, uma só igreja, um só corpo, e Cristo é a nossa cabeça. Cristo é o nosso dono. Aleluias! Olha só, também comunhão com o Espírito, comum acordo. Na frutificação, nós damos frutos, amor, paz, longanimidade, benignidade,
Quantas coisas boas eu estou vendo, quantas coisas maravilhosas eu estou vendo, pessoas doando, pessoas ajudando, gente indo para casa das pessoas batendo palma, porque a pessoa não pode sair e indo fazer como para as pessoas, gente arrecadando alimento para doar para outras pessoas. Na época da vacinação contra a gripe para os idosos, primeiro grupo, eu vi pessoas pegando o seu carro e levando as pessoas para ser vacinadas, levando para sua casa com carinho, com cuidado, com amor, comunhão no Espírito, frutificação, glória a Deus, glória a Deus. De tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Sabe o que é? Vivermos em Cristo. Seremos só igreja o dia que vivemos em Cristo. Tem gente que fala assim, eu sou a igreja de Cristo. Pera aí, sozinho ninguém é igreja. A igreja é una. É a união dos mortos e vivos em Cristo Jesus. Você sozinho não é igreja. Quem te ensinou isso? Errado. A igreja de Cristo, né? Quando fala, não sabeis vós, não você, que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, como igreja, nós recebemos o Espírito Santo. Como igreja, nós recebemos a comunhão, nós recebemos o poder de Deus. Mas em nome de Jesus, juntos, nós somos um. Glória a Deus. O irmão está fazendo uma pergunta aqui, né? Lógico que, como congregados, nós sabemos quem é da igreja. Mas só Jesus sabe quem é a igreja do corpo universal e espiritual de Cristo. Tá bom? Então, quando o seu irmão está errado, quando algum irmão errou, doutrine ele. Chame ele pela palavra, oriente com amor. Tá bom? Então, crente, um cristão que pratica as obras da carne, ele não está sendo guiado pelo Espírito Santo. Porque as obras da carne se manifestam quais são? Prostituição, lascívia, mentira, engano, prostituição e por aí vai. Aquele que é guiado pelo Espírito Santo, Gálatas 5, 21, né? Os frutos são amor, paz, longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio e por aí vai. Amém? Então o irmão colocou, não importa se o crente ou ímpio fazendo bem com amor é fruto do Espírito? É boa pergunta. Então, quando a pessoa faz uma boa ação, é boa ação. Fruto é aquilo que nós recebemos através do Espírito Santo. Um ímpio, ele não tem o Espírito Santo. Ele faz boas ações. Boas ações. Mas o crente, as ações dele são geradas pelo fruto, que é o amor verdadeiro, que é uma paz que o mundo não tem, que é uma alegria que o mundo não tem. Frutos dados pelo Espírito Santo só recebe quem é a igreja de Cristo, quem está em Jesus. Sabemos que há muitos ímpios, muitas pessoas fora de Cristo que têm boas ações. Lembrando que boa ação não salva ninguém. Quem salva o homem é o sangue poderoso de Cristo Jesus. Obrigado, meu irmão Emerson. Olha só que coisa linda. A conclusão, a gente vai estar encerrando aqui, tá bom? Para não ficar cansativo. Olha só. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja. A batalha contra as forças das trevas. Vamos viver em Cristo. Busque a Deus. Leia a Bíblia. Ore todos os dias. Procure viver uma vida piedosa. Sabemos que muitas são as aflições dos justos, mas temos a certeza que Deus nos livra de todas. De todas. Hoje não está aparecendo o nome de todos, mas eu agradeço aqui o Luiz Carlos, o Denner, o Tiago, a Kátia,
Cátia Oliveira, Deus abençoe a vida de vocês, o Emerson, enfim, vários irmãos, a Daiane lá na Bahia, um abraço. Enfim, muito obrigado a todos, obrigado a vocês que compartilham a Luzideia, que sempre nos assiste, sempre está conosco. Então essa lição é uma lição profunda e maravilhosa. Segunda-feira, se Deus permitir, já estarei falando do ponto 2, né? A segunda lição, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Que Deus abençoe sua vida e a sua família. Hoje, às 19h30, culto online, culto presencial na igreja em Jardim da Serra. Você é o nosso convidado a assistir online ou estar aqui na igreja, no templo. Lembrando, né, estamos de quarentena, o pessoal de grupo de risco, fique em casa em nome de Jesus. Eu quero abençoar a sua vida através de uma oração. Por favor, feche seus olhos se possível, creia no poder da oração. Maravilhoso Deus, te damos glória, te damos graça por essa lição maravilhosa. O seu propósito é eterno, perfeito e santo. Meu Deus, em nome de Jesus, que essa pessoa que está me ouvindo, homem ou mulher, criança ou adulto, que sejam abençoados pelo poder do nome de Jesus. Aqueles que estão enfermos, que sejam curados pelo poder do nome de Jesus. Lemos aqui que Paulo, em Atos, lá na carta, meu Pai, no livro de Éfeso, e na carta, no livro de Atos dos Apóstolos, vemos que o Senhor usou Paulo de uma maneira poderosa, através de sinais e prodígios. Eu também ministro, meu Deus, pelo poder da sua palavra e do nome de Jesus. Que aqueles que estão me ouvindo sejam curados pelo poder do nome de Jesus. Aquele que está com dor, sinta a dor indo embora, sinta a infecção indo embora, sinta o mal indo embora. O Senhor cura o homem de qualquer enfermidade, segundo a sua vontade e segundo a nossa fé. Eu tenho fé que os enfermos estão sendo curados. Meu Deus, nesse momento de crise, eu tenho certeza, será o momento onde mais veremos a sua provisão e a sua glória. Que este irmão, que essa irmã se sinta consolado pelo poder da sua palavra, em um nome poderoso, soberano de Jesus Cristo. Fique com Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado. Sinta-se abençoado pelo poder do nome de Jesus. Se você gostou do estudo da palavra, por favor, compartilhe na sua rede social, compartilhe, né, com seus amigos, com seus irmãos, curta se você puder. Que Deus abençoe o Ramon, a irmã Luzidete, abençoe todos que estão assistindo, aos irmãos de Jardim da Serra, onde eu pastorei, os irmãos de Jacaraípe, onde nós temos membros, né, que Deus abençoe você de uma forma poderosa. Muito obrigado. Amém? Eu vou estar colocando essa aula também lá no YouTube, no canal de YouTube. Se você puder curtir, para que eu possa também fazer transmissão ao vivo, tanto pelo Facebook como pelo YouTube. Muito obrigado, um forte abraço. Fique com Deus.